Muito bem, boa noite, vamos todos, sejam bem-vindos. Nós vamos começar a nossa segunda parte sobre neurose compulsiva obsessiva. Eu mandei o filme hoje, de propósito não mandei antes, porque nós teríamos o nosso fórum, né? E eu estaria muito envolvido nisso, e hoje não daria para a gente desenvolver o trabalho, né? E aí o filme está lá, o filme que eu havia citado na primeira parte do nosso seminário, né? Sobre neurose compulsiva obsessiva, Ângela nas asas da imaginação. Aí depois eu vou ver como é que nós vamos ver esse tema, ver como que a gente vai distribuir esse trabalho, tá ok? Então, nós havíamos parado aqui nos gráficos, né? No último seminário. E eu estava falando da evolução da psique, né? Da segunda fase, a fase do pai, a fase que a criança está começando a constituir o ego dela, né? A fase do eu, né? E a entrada do pai como a lei, né? Como a formação do superego que vai ser o herdeiro da cultura, né? Então, a primeira cultura que a gente conhece é a cultura familiar. E, posteriormente, nós vamos conhecer a, as normas da igreja e depois, quando a gente começa a ser socializado, né? Aprender a ler, escrever, nós vamos começar a adentrar ao mundo social, né? E o Estado que é responsável por isso, assim espera-se, né? Ou melhor, assim se esperar, né? Então, em 1907, Freud apresenta seu relato sobre um caso muito interessante, chamado O Homem dos Ratos. Um artigo nota sobre o caso de uma neurose obsessiva. Tratava-se de um caso grave de neurose obsessiva e que durou um ano, os sintomas muito intensos, após o qual houve restabelecimento da saúde psíquica do paciente. Foi nesse artigo que Freud empenhou-se a um estudo minucioso da gênese da neurose obsessiva. O caso do Homem dos Ratos é o seguinte: ele era filho de um, se não me engano, agora estou só na dúvida, de um coronel russo. Esse rapaz chega, também era soldado, e, e ele havia visto alguns oficiais torturando alguns prisioneiros. E era da seguinte maneira: eles amarravam o cara tipo assim, um buraco, uma caixa de madeira com buraco e com uma tela assim, comprida, tipo um corredor, com uma gaiolinha. Ali eles amarravam o cara todo e dava laxante e ele ia evacuar. E ele evacuava na calça e ficava todo sujo. Aí eles colocavam na ponta desse corredorzinho uma gaiola com ratos, né? Com ratazanas grandes, ameaçando abrir a jaula para que os ratos devorassem a carne daquele sujeito. E aquilo chocou demais esse homem, né? E ele então estava para casar e ele tinha assim todos os sintomas compulsivos e alguns medos do rato perfurar o ânus da noiva dele, medo do rato perfurar o ânus do pai. Ele não podia sonhar com o pai já estava morto, né? Já há um bom tempo, quer dizer, nem carne talvez mais existiria. E toda aquela metodologia, uma vida afetiva asfixiada, detalhista, ansioso, tá? Bem adoecido mesmo. Interessante que
Freud foi muito firme com ele, inclusive até ameaçando ele de quebrar a aliança analítica se ele não se empenhasse no tratamento dele. E esse caso teve uma melhora muito rápida, tá? Freud procurou, nesse artigo, fazer um reparo sobre suas ideias descritas em 1896, onde definiu as ideias obsessivas como autocensura transformadas que reemergiam da repressão e que, invariavelmente, se referiam a algum ato sexual praticado com prazer na infância. Ele demonstra que seria mais correto falar-se em pensar em obsessivos e que a estrutura obsessiva pode corresponder a todas as sortes do ato psíquico. Elas podem ser classificadas como desejo, atenções, impulsos, reflexões, dúvidas, ordens ou até proibição. Nesse mesmo ano, um outro caso, que eu agora, gente, tem bastante tempo que eu não leio esse caso, eu fiquei na dúvida. Mas, se não me engano, foi esse homem, quando era pequeno, ele era criado por uma babá e não pela mãe. Naquele tempo, quem tinha dinheiro, os filhos era criado por uma ama, né? E, ela não usava calcinhas, né? Na época era cirúrgico. E ele tinha um hábito de entrar para debaixo da saia dela e brincar e dedilhar, né, a vagina dela. E ela sentia prazer e deixava ele fazer isso, tá? Então, aí isso vem em análise, esse caso, e ele começa a perceber e a falar sobre o que eu acabei de ler. Toda a sorte do ato psíquico, eles podem ser classificados como desejos, tentações, impulsos, reflexões, dúvidas de ordem ou proibição. Mais à frente, por algum motivo, essa babá sai e ele tenta essa brincadeira com a mãe e ele é severamente punido pelo pai. Tá vendo? Então, são as restrições e as imposições da ordem do educacional do sexo, né? Tá ok? Em seu artigo Totem Tabu, Freud procura demonstrar que a ambivalência de amor e ódio do ser humano organiza no inconsciente a fantasia de um superego também com ambivalências de impulso de amor e ódio. Eu te amo, mas você me proíbe, então eu te odeio, né? E a gente vê que as pessoas mais adoecidas, mais fragilizadas, quando a pessoa é frustrada nos intentos dela, ela sai do amor e vai para o ódio assim, numa velocidade muito grande, né? Então, ela quer o domínio sobre a pessoa, ela quer que a pessoa faça para ela todos os paparicos que lhe é devido na cabeça dele, né, dessa pessoa. Os impulsos de ódio do sujeito fabricam fantasias de retaliações vindas do objeto. Então, a minha mãe só me perseguiu, a minha mãe mandou a babá embora, que eu gostava dela, que me tratava com prazer e carinho. Então, isso vai criando camadas, né, de repressão sobre os impulsos, aonde foi tirado dele, do sujeito aqui em questão, o objeto de amor, de prazer, de satisfação própria. A ambivalência entre o amor e o ódio foi um dos fatores que levou Freud a encarar a fase anal sádica como ponto de fixação
para os neuróticos compulsivos obsessivos, tá? Ou obsessivos compulsivos, como queira. Os dois sentimentos opostos são separados na infância e um deles geralmente é o ódio, é suprimido. Essa relação leva a uma formação reativa na qual o sentimento superficial é posto, é o oposto exato do subjacente, ou seja, nessa fase aqui, que a criança está passando da fase da mãe estágio oral para o estágio anal, é onde a criança vai começar a aprender a controlar o esfíncter anal. Então, aquelas crianças que, na hora que elas vão ser educadas de uma forma muito precipitada, às vezes, e quero lembrar mais uma vez que às vezes eles nem estão fisiologicamente maduros para sentar num piniquinho ou num vaso para evacuarem, porque tanto a musculatura quanto a fisiologia da criança para evacuar, né? Quem tem sobrinho, quem tem filhos, viu aí na primeira infância, ali, né? Entre 2 a 4 anos de idade, a dificuldade que é para eles equilibrarem para fazer força para evacuar. A criança, quando está começando a andar, ela encosta na parede quando ela está de fraldinha, né? Ela precisa de um apoio, você vê que ela não agacha e evacua. Ela encosta na parede, começa a agachar para fazer força. Mas se você pegar ela, tirar a fralda e sentar ela no piniquinho, ela desequilibra. Tem umas que caem para trás assim, levanta até os pezinhos. Então, ela ainda não está pronta. Não adianta, então, é preferível tirar a fralda, deixar o piniquinho, mesmo que ela evacue fora do piniquinho, mas já ir mostrando e já ir encaminhando ela para que ela possa ter aquela necessidade, ao invés de encostar na parede, ela sentar e buscar o equilíbrio no piniquinho. Então, aí, quando eles são pegos assim de uma forma abrupta, e tira a fralda e senta lá de qualquer maneira, o esfíncter trava, o esfíncter externo trava, e ele fica aflito. E aí ele se sente pressionado ao evacuar. E aí, então, ele começa a perceber que o que está dentro dele é dele. E ele só vai liberar a hora que ele quiser. Tanto é que quando põe a fralda, a mãe para de exigir e esquece dele, ele evacua. Aí, um belo dia, quando a mãe não está mais nem esperando, ele mesmo vai para o piniquinho, evacua e vai lá levar para a mãe ver. Então, é a tomada de posse dos produtos internos. Tanto é que eles falam assim, o meu xixi, o meu cocô, eles valorizam, porque são os primeiros produtos. E olha, as crianças muito humilhadas na fase anal, de controle do esfíncter, né? São crianças muito problemáticas na fase educacional, agitadas, não prestam atenção, dificuldade de atenção, porque eles travam. Pô, gente, não é assim. Para a gente entender, para a gente receber alguma informação, a gente não tem que estar preparados para entender. Porque se você não se doar, não se abrir, você não vai fazer com que seu aparelho receptivo e perceptivo te faça entender e apreender aquilo que está sendo passado. E se houver dificuldades em alguma coisa, pode ter certeza que atrás disso tem algum mecanismo de defesa.
Porque por menos que você não queira entender de um assunto, só de escutar e às vezes nem muito prestar atenção nesse assunto, acaba muita coisa ficando gravada no seu subconsciente. Então, agora aqui, na outra aula, eu falei da tabela específica das neuroses, né? Hoje nós vamos ver a tabela que vai nos ajudar a fazer a hipótese diagnóstica dos obsessivos compulsivos, tá? Então, vamos lá. Critérios diferenciais, aquilo que a gente tem que notar na anamnese que nós estamos fazendo do analisando. Classificações da neurose compulsiva, obsessiva compulsiva. Temática central: tendência de autocontrole a controlar os outros. Necessidade de fechamentos das configurações para diminuir a ansiedade. Então, tudo, sabe aqueles meninos, assim, é apenas uma metáfora, tá, gente? E tudo ele, porquê, a fase dos porquês. Por que que o sol clareia, mamãe? Ah, porque o sol é uma luz. Ah, por que que o sol é uma luz? Por que que aí fica por quê, por quê, por quê, por quê? Então, ali já está tendo os primeiros sintomas da necessidade de configuração e controlar tudo. Aqueles porquês, se ele não for bem atendido e visto como uma descoberta do mundo, e essa criança for muito controlada sobre os seus porquês, está diretamente relacionada também à tortura, para que ele também possa controlar os seus esfíncteres. Aí ele passa a querer dominar tudo, no sentido de diminuir a ansiedade. Tanto é que a gente pode ver em nós mesmos, quando nós estamos ansiosos, que vai chegar uma palestra que a gente vai dar, que vai chegar uma prova que nós vamos fazer. A gente vê que tem pessoas que percebem que o próprio intestino delas não funciona e outras, o intestino desarranja. Pessoas sob pressão, o intestino resseca e em outras o intestino desarranja. Eu sei de casos que pessoas que viajam que não vão ao banheiro de jeito nenhum. Aí vem medo de sujeira, medo de contaminação, querer dominar tudo, o nível de ansiedade está grande, o intestino ele para em uns, em outros ele relaxa, ele evacua, tá? Comportamento dominante, necessidade de realizar atos compulsivos, ritualismo, de limpeza, de ordem. Então, quebrar a, 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 a constância de um compulsivo obsessivo é quase uma morte para ele. Aquele ritualismo dele, levantar, fazer igual, é a vida dele. Tá? Descrição e compostura, aparência cuidadosa. Eles são muito assim preocupados com a autoimagem, com a aparência, com a roupa, com tudo. Vivências dominantes, ideias e sentimentos absorventes. A matriz negativa que o mesmo sujeito critica, posicionamento duvidante. Ele duvida de tudo. Quando a gente analisa algum fato dele, da vida dele, ele está vendo que é aquilo, mesmo assim, ainda no final, ele fala assim: será? Esse será é uma amostra que ele é duvidante o tempo inteiro,
que ele é inseguro. Então, vocês perceberam lá no fórum que eu dei a tarefa, eu conduzi as meninas mais jovens lá, e teve duas que até eu saí, porque eu vi que elas iam ficar incomodadas com a minha presença. Então, eu sei o que eu estava fazendo. E aí, sem a minha presença, elas se sentiram livres. Eu estaria ali como o quê? Não, não é como ego sensor, vigiando. Se eu errar ali, depois o professor xinga. Eu não sou de xingar ninguém, pelo contrário. Eu sou é de incentivar. Mas eu sei que o superego delas exige e cobra muito dela. Então, teve duas, teve outra que ficou vermelha, passando dificuldade, mas foi até o fim. E eu lá olhando para ela. Mas no caso dela era diferente, ela precisava da minha presença ali próximo a ela para ela ter coragem de falar. Então, nós vemos que dentro dessas classificações das neuroses, a temática central da vida, da psicodinâmica dessas pessoas, está sendo descrita aqui. Então, é esses pontos que nós temos que ficar atentos quando estivermos, só um minutinho, estivermos com o nosso analisando e formatando um quadro clínico dele, né? Na nossa anamnese. Por quê? É nesse fechamento do quadro clínico é que nós vamos depois fazer os nossos objetivos, saber lidar, formular as questões certas dentro da nossa clínica, quando eles estiverem sendo analisados. Tá? Comportamentos fundamentais. Manifestações secundárias nem sempre presentes nos compulsivos obsessivos. Tendência à rigidez postural, tem uns que têm muita, outros já não têm. Tendência a tacanhice, sabe aquelas pessoas que se acham o patinho feio, que não se acham capazes de discutir um tema ou de falar deles mesmos, tá? Rígido hábitos de limpeza e ordem obsessiva e compulsões. Então, tem pessoas que são mais adoecidas, o hábito de limpezas dela é imenso. Tem gente que no ônibus ou no metrô, ele não senta com medo que a pessoa levantou, que ali está quente, está úmido. Se ele sentar, ele pode contrair alguma infecção que o outro está deixando ali. Tem pessoas que se seguram no balaústre, né, que elas não sentam e andam em pé, e depois tem que lavar a mão várias vezes, desesperadamente, porque várias pessoas colocaram a mão suja ali sem lavar. É um sofrimento muito grande dessas pessoas. É muito. Ô, doutor Sérgio, só fazer um parênteses, posso? Pode falar, Karine. Eu estou percebendo que o senhor falou no início aí, né, do assunto, que essas neuroses, né, obsessivas compulsivas, né, elas têm a ver com alguma repressão, né? Sim, a O repressão cérebro, assim, quando eles sexual. têm, aí quando eles, por exemplo, eu tive um militar que trabalhava assim, sabe? Que, nossa, limpava, e limpava até a alma com álcool, se deixasse. Uma compulsão, assim, desmedida, sabe? E eu ficava analisando aquilo e falei, gente, não tem cabimento uma pessoa fazer um negócio desse.
chega a machucar a pele, queimar, sabe? E, e, E assim, e ele é deveria muito ser muito triste, exigente, né? sim. São pessoas extremamente exigentes e assim, Agressivos. parece que tem a sensação que dá que parece que tem alguém que vai recriminar muito eles por conta dessa obsessão, ó, por conta E, desse comportamento, sabe? Se eles não fizerem, sim, parece que eles vão ser castigados, repreendidos. castigados. Isso, castigo, isso mesmo. Você Sentimento é acabou do de eu querer castigo, chegar. vão ser castigados. Então, eles não só controlam eles, mas eles controlam os outros. Dão lição de moral, são muito Sim, agressivos verbalmente, às vezes alguns partem para agressão física, exato. e a gente vê uma tortura neles muito grande, né? Por exemplo, se ele agrediu alguém, machucar muito esse alguém, depois ele fala assim: por que que você teve que fazer isso para eu poder te corrigir dessa maneira? Ou seja, ainda culpando o outro. Transfere a culpa, né? É, para aliviar a culpa de si que ele espancou o outro. Muito triste, gente. Nossa. Infelizmente, nas casernas, quando entram pessoas assim fragilizadas e muito adoecidas, eles ficam piores, com a Fica. exigência que é o quartel, que é a exigência que os comandantes têm sobre a tropa. Querendo ou não, é um alinhamento de conduta, de comportamento, né? E aí, quem já tem esse mecanismo de defesa acentuado, Ah, piora drasticamente. o prognóstico dele é muito negativo, ele piora muito, ele adoece mais. E assim é nas igrejas, tá? Quando vão escolher lá as diaconisas, lá os obreiros, eles vão atrás daqueles compulsivos obsessivos chatos e vão colocar muita pressão, e eles colocam pressão nas igrejas para ir para a rua, para evangelizar, para ir na casa dos outros. Às vezes o cara está sem tempo e eles querem falar, não, mas você precisa me escutar. Pô, eu estou com filho aqui dentro, fazendo para casa, eu tenho que fazer minhas obrigações, eu não posso. Então, são inconvenientes. Eles entram no tempo deles, eles não percebem o tempo do outro. Perde o senso de realidade, né? Uma Certo? percepção assim, É. e não tem consciência de si, né, doutor Sérgio? A Não. gente percebe que não, porque parece que quando eles entram nesse quadro, né, parece que abre-se uma porta e é muito difícil sair dela. E E é isso que Importante. vocês vão ver esses rituais numa criança mais jovem começando a adoecer, que é a Ângela. Esse filme é muito bonito, gente, não é muito bonito. Assistam, vejam, A revejam. Ângela é aquele filme que ela é criada por um monte de irmãos? Que eu acho que a gente viu Não, no. não, não, esse é outro. Esse é outro. A Ângela é ela e a irmãzinha Ellen. Ela que cuida da Ellen. Ah, não, então eu tô confundindo. É, você confundiu. Esse aí a teoria, eu não dou ele em teorias, não. Eu dou ele só na psicopatologia, tá? Esse filme para Uhum. assistir. Só se você já viu e não lembra, né? Pode estar confuso, Eu tô achando que eu já vi, mas. tá? Uhum. Estrutura central, perdão, estrutura caracterial. Excessivo controle, tendências a controlar os outros, tá vendo? Superego geralmente rígido e severo, excessivo autoprogramação, tem que estar repassando, repassando uma coisa 5, 6, 10 vezes, com medo de perder o controle, com medo de não dar certo, e é um sofrimento muito grande. Então, naquele filme Toque Toque, é um filme de comédia, né, que a gente vê lá, compulsivo, obsessivo, ela entra dentro do ônibus.
E ela cisma que a porta não está fechada, ela desce do ônibus e lá vai conferir a porta não sei quantas vezes. Eu cuidei de uma pessoa que o desespero dela e o gasto excessivo e o desespero com o descontrole dela de ir ver se o ferro estava desligado ou não, para ela ir trabalhar, é que ela acabou conseguindo um apartamento para ela morar a 3 quarteirões do serviço. Que ela chegava lá e ela achava que ela morava sozinha, uma mulher, e ela achava que ela tinha deixado o ferro ligado e queria pôr fogo na casa dela. Já pensou você ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, ver que o ferro estava desligado? Aí um dia eu Nossa, brinquei com ela, por que que você não leva o ferro com você? eu dó. Mas porque aí ela ia ficar calma, ela ia controlar, não é? Está dentro da bolsa, põe em cima da mesa, para você não ter que voltar. Isso eu fiz um Delta S, ou seja, quebrar o hábito dela. Porque, na realidade, depois que ela veio entender que não era o ferro que ia botar fogo, pelo menos não ferro de passar roupa, né? Era o outro ferro que ia incendiar a alma dela e que já havia incendiado na infância. Era um sentimento de Ô, culpa doutor que Sérgio, ela como é que... carregava por ter tido um caso com o padrasto, por volta Nossa, dos 12 anos de idade. meu Deus. Culpa, sentimento de culpa, de sujeira, né? Então, ela desloca para o objeto ferro, ter que vigiar, ter que tomar conta, desligar ele para que ele não incendiasse a casa dela. Ou seja, a própria casa, né, que não incendiasse o desejo dela, né, sexual. É uma Deixa eu to... só fazer mais uma pergunta. Eu sei que eu tô ficando até um pouco inconveniente, é porque eu Ah, tô... pode perguntar, cara. Nessa aula aqui nós temos que perguntar, não levem dúvida para casa. É porque Pergunta, meu cérebro está em efervescência aqui. então vamos Ô, lá. doutor Sérgio, como é que se distingue duas pessoas criadas num meio no qual ambas receberam o mesmo estímulo, que pode ou não causar, né, uma neurose compulsiva ou não? E Tá. por que uma desenvolve, a outra não? Aí nós temos várias variáveis. Eu vou falar apenas 4, que me chama Uhum, mais atenção. Por exemplo, uma criança nasceu da mesma mãe, do mesmo pai, vamos pôr severos, exigentes. Primeiro filho vai sofrer toda aquela carga emocional. Aí vem o segundo filho, 1 ano depois, ou 2 anos depois, com os mesmos pais, entre aspas, as mesmas exigências, mas que já não tem tanto peso. O peso ficou direcionado para um e não para o outro. E aí também tem a outra variável, que é como cada filho lê os pais. Olha, Aí Karina, vem o pensamento de novo, a gente volta na máxima do pensamento, aquele que deu sentido para aquela situação ou não, e, que bloqueou, né? isso aí. Ou seja, gente, o pensamento, ele é denso. O pensamento é palpável. É coisa que a gente poupa, a gente pega, a gente, assim, metaforicamente falando. Se eu pensar em construir uma escova, eu vou criar uma escova diferente de todas as outras escovas do mercado. Aí eu começo a pensar naquela escova, ela vai tomando forma. Aí sai do pensamento que é dentro e desenvolvo ela, o material.
Então, se eu pensar que meus pais me exigem muito de mim porque eles me amam e eu tenho que dar respostas fidedignas a ele, ele vai incorporar isso, vai se tornar uma massa densa. Lembram do que eu falei lá na minha palestra? O presente é carregado de passado. O nosso aparelho perceptivo e receptivo está em todo o nosso corpo. E tudo aquilo que foi nos colocado, a gente carrega. Agora, o que nos foi colocado. Mas tem uns que não aceitam. Então, Uhum. todo remetente quer achar um endereçado. Se eu quero remeter uma carta a Karine, eu vou escrever uma carta para a Karine e vou enviar para a Karine. Agora, daí eu ter certeza que a Karine vai ler e absorver, já é outra possibilidade. De repente, você, não, a carta desse cara eu não quero nem abrir. Então, isso que o meu pai fez comigo e com meu irmão, eu não aceito. Eu não compro essa ideia. Nossa, meu pai é muito duro. Minha mãe é muito submissa às tiranias do meu pai. Uns ficam bonzinhos e outros ficam rebeldes. Perceberam? Uhum. Então, a gente tem 5 filhos. Cada um veio num tempo onde é que o meu casamento, ou que eu não estava bem, um deles, eu posso preterir um deles, não gostar dele, fazer ele ser um proscrito. Então, a cada ano, dentro de um casamento, a cada outro ano, a cada chegada de um filho, nós estamos em uma variável, em uma posição. Imagina lá, vem o terceiro, quarto filho, e seu salário não dá para bancar tudo. Aquela criança vai vir como um peso. E aí, não sei se alguns de vocês já tiveram esse pensamento, ou melhor, esse pensamento que foi traduzido em sentimentos de tão denso que ele é, assim, que se sentiu numa determinada fase da vida, mais jovem, que era um peso para a família, que era mais Uhum. uma boca para tratar. Eu tenho na minha clínica diversas pessoas com esse sentimento. Sabe, de ser um peso para a família? Então, se demanda muito de como a pessoa vem ao mundo, se ele vai ser bem-vindo, bem recebido ou não. Para ele ser bem recebido ou não, vai demandar muito de como também está o momento dos pais, não é verdade? A loteria, né, doutor É Sérgio? uma loteria. Não tem Loteria da vida. isso. É Você uma tem que loteria depender do amadurecimento dos pais. dos pais. Então, esses jovens, muito jovens, casais jovens, com filhos muito jovens, eu acho um tanto quanto perigoso. Porque acaba que é os avós é que vão ser pai e mãe, não é? Muito bem. Então, repetindo, estrutura caracterial, excessivo controle, tendência a controlar os outros, superego geralmente rígido e severo, excessiva autoprogramação, tendência perfeccionista, frequentemente dificuldade em receber e dar. O compulsivo obsessivo, o obsessivo compulsivo, ele tem muito disso. Ele não serve. Tem gente que não aguenta receber elogio, já notaram?
Tem gente que não sabe motivar o outro, tratar o outro com carinho, com elegância. Tem gente que se sente agredida, ele está me elogiando porque ele quer alguma coisa de mim. Esse cara está com segundas intenções, não é? O indivíduo neurótico obsessivo sofre uma profunda ambivalência entre amor e o ódio. Conflito neurótico é o que eu falo do balancete psíquico, né? Então ele fica lá, fazendo esse amo ou odeio. Ora amo, ora odeio. Ele não tem. O fiel da balança dele nunca está próximo a zero, que ele assim, amo por isso, odeio por aquilo, ou vou estar fazendo um balancete desse meu amor por A ou por B. Obediência e rebeldia, medo e raiva, desobediência e punição. Se eu desobedecer, eu sou punido. Renúncia dos desejos, fúria, né? Eu não quero mais amar minha mãe, eu não vou mais amar meu irmão, meu pai, eu não dou conta deles, eles me prejudicaram. E aquilo causa uma fúria, porque quanto mais ele tenta se rebelar, mais ele fica preso. A nossa libertação, a nossa transformação não vem através da rebelião. A rebelião gera conflitos, vem através da transformação. E toda rebelião, ela traz grandes prejuízos psíquicos e morais para as pessoas. Submissão e autoridade, organização e desorganização, fantasia e realidade, ser bom ou ser mal. Então, eles ficam nessa procrastinação. Você vê que eles são procrastinadores. Vai, vou amar. Não, vou odiar. Não, mas ele tem tanta coisa boa, ele foi tão bom para mim. Não, eu amo ele sim. Ah, mas aquele outro dia ele me desmereceu na frente de todo mundo. Eu vou odiar esse desgraçado. Nunca mais eu quero ver a cara dele. Aí afasta, emburra. Aí daqui a pouquinho vem um sentimento contrário. Cara, você está sendo injusto. Então é igual uma criancinha que desrespeita papai e mamãe, cospe na mamãe, chuta a canela do papai, depois toma um tapa na bunda e vem pedir, mamãe, me ama de novo. Eu vou ser um menino bonzinho, nunca mais eu faço malcriação. E é ele que é colo. Vocês já notaram quando o pai e a mãe pune, dá um tapinha ou ralha com a criança, aí depois ela vem toda mansinha, todo docinho, querendo colo, dá beijo, abraço? É aquele momento da transição. Eles estão justamente nessa idade, né? Entre 3, 4, 5 anos, que eles estão na fase da transição dos estágios oral para o estágio O professor, fala, né? será que tem a ver, tipo assim, é porque é uma pessoa maniqueísta, aquela que fica entre o bem e o mal toda hora? Então, é porque a gente sabe que todos nós temos temos falhas, né, e tem e muitas qualidades também. Aí o obsessivo ele fica observando, aí ao menor falha de alguém que está por perto, por ele ser controlador, aí já acha que a pessoa é ruim. Mas E, veja bem, e essa palavra maniqueísta, para determinados indivíduos compulsivos ou obsessivos, ela não se adequa a ele. se adequa. Não. Se a gente for pensar na ideologia maniqueísta, ela está mais propensa à psicopatologia dos estelionatários, dos sociopatas, Sociopata. Uhum. porque Perfeito.
porque os obsessivos compulsivos, a rigidez deles de caráter é imensa, imensa. Eles podem ser chatos, eles podem controlar o outro, mas uma coisa que eles não são maniqueístas. Porque o maniqueísta ele é desprovido de afeto, de sentimentos, não é? Entendi. Perfeito. Bom, dê para nós, Karine, por favor. Freud, no texto Totem e Tabu, comparando os povos primitivos com os neuróticos, conclui que, nos neuróticos, o pensamento constitui um substituto completo do ato e dá um fechamento solene a seu trabalho, proclamando que, no princípio, era o ato. Sigmund Freud foi o primeiro a insolar a neurose obsessiva como entidade psicopatológica específica durante os anos de 1895 a 1896. Então, nem os grandes psiquiatras e filósofos da época, Emil Kraepelin, esqueci o nome do outro, Karl Jaspers, tiveram tanta maestria de classificar e descrever a neurose compulsiva obsessiva. Pós-Freud, tanto a psicologia quanto a psiquiatria, elas dão um novo boom, um novo olhar. Tanto é que a tabela de diagnóstico, quem desenvolve ela é Freud. A histeria, neurótica compulsiva obsessiva, afecções narcísicas, psicoses. Depois, Ele chegou a fazer alguma súmula psicopatológica, o doutor Sérgio? não fez. Isso é mais Não recente. fez. É recente, né? Recente. Mas eu acho que com certeza ele deve ter escrito, rascunhado algo nesse sentido. Pode ter sido que sim, né? Porque tem Não muito. Oi. com a elaboração de hoje, né? Mas hoje também nós temos muitos auxílios que nos fazem a fazer tabelas, né? Uhum. Porque o único que fez uma tabela mais desenvolvida foi Karl Abraham, que foi o segundo homem na IPA, que é também judeu, próximo a Freud, que descreve as fases oral, anal, fálica, genital, tão bem elaborada que Freud aceitou, tá? Legal. Lê para nós, Cristiane, por favor. Pensamentos obsessivos são a essência da neurose obsessiva compulsiva. Cognições ou imagens mentais intrusivas, parasitas, repetitivas e egodistônicas. Ou seja, o que é ego distônico? É aquilo que tira a gente da sintonia. Quando a gente está em sintonia, nós usamos a palavra ego sintônico. Nós estamos em sintonia. A nossa frequência mental, nossa frequência psicológica está equilibrada. Quando ela está desequilibrada, com palavras repetitivas, pensamentos intrusivos, que toda hora vêm para nos atormentar, é porque o nosso ego está disposto. Ok? Caracterizam por caráter insólito, intrusivo ou parasita, são reconhecidos como próprios, o doente tem consciência da doença, são interativos e persistentes, têm conteúdo negativo, há resistência, o doente luta internamente,
contra eles o que gera ansiedade, interfere em diferentes áreas. Então, perceberam, os neuróticos têm consciência que eles são diferentes, que eles andam na contramão que a maior parte da sociedade que ele vive leva a vida mais leve, leva a vida mais despretensiosa, tá? Então, anotem aí, essa lâmina ela é muito importante, depois vocês vão rever, lerem. A Cleidiane, junto com Máxima, e cada um faz a sua parte, vão detectar na Ângela essas sintomatologias, tá ok? Lá no filme Ângela, tá? E a Karine vai fazer o fechamento, um resumo com suas palavras, tá, Karine? E aí você apresenta as lâminas, joga no grupo antes, que depois eu divido elas aqui. Tá legal? Tá? E a Cristiane, dessa vez, vai ficar de folga, né? Vai ficar só se eu não levar ela a fazer observações e dar nota para vocês, né? Aí, por exemplo, se ela der Professor, 10 para todo mundo, eu dou 0 para ela também, porque aí ela é crítica, né? Né? Tem que ser crítica. Né? Professor, Oi. só importa de repetir, para fazer a sintomologia. Da Ângela, da personagem principal do filme que eu joguei lá no grupo hoje, Ângela Tá. das Asas da Imaginação. Então, Cleidiano, você vai usar, você e o Márcio, vocês vão usar muito essa lâmina aqui, 26 e essa 23, tá? Que vai ajudar muito vocês. A pergunta é o seguinte: a Ângela, o personagem Ângela, vocês consideram ela uma compulsiva obsessiva? Se sim, por quê? Tá? Se não, é não. E vamos falar o porquê do não. Então, vocês vão tentar fazer um pré-diagnóstico em cima dessas lâminas que eu trago hoje. E essas lâminas nada mais é, Canine, do que uma súmula, não é? isso. É uma Uhum, descrição de como se enxergar um compulsivo obsessivo, não é verdade? sim. E aí Aproveitar. eu tenho que produzir ou vou ler essas lâminas? Eu não entendi essa parte. Não, aí você vai fazer um resumo dessas lâminas e quando elas estiverem falando, ele, né, ela e ele estiver falando da personagem Ângela, aí depois você vai fazer essas comparações, tá? Ok? Mais ou menos. Depois eu mando o áudio. Você vai ter primeiro, você vai ter que ver o filme também. Com certeza. Que vai ter que pegar todas essas lâminas e fazer um resumão delas. Tá bom. Ok, entendi. Fazer o E resumo das lâminas. aí você vai apresentar depois delas, e dela e do Márcio falando sobre a personalidade, sobre o diagnóstico da Ângela, tá ok? E Uhum. fazendo ponto e contraponto em cima de cada um dos colegas que viram nela isso, aquilo outro. Então, o que que eu estou fazendo com vocês? Preparando vocês para supervisão, Ah, que legal. Uhum. tá vendo? Porque quando vocês estiverem trazendo o caso clínico real, nós vamos começar a discutir entre nós. Um exemplo, Cleidiane traz um caso e ela está trabalhando com esse caso e vê que esse caso tem uma tendência muito grande a ser compulsivo obsessivo. Aí nós vamos começar a eu vou começar a perguntar como é que você viu, Karine?
Leandro, como é que você viu essa fala, esse contra e contraponto que a Cleidiane está do analisando? Porque nós não vamos trazer nome nunca real, né? Nós podemos classificar como FX1, FX2, você entendeu? Nunca trazendo Uhum, nome, hipótese alguma, ok. né? Só a idade, filiação, se pai e mãe estão tá vivo ou não, gosta mais de quem, se sente mais amado por quem. Como é que é o romance familiar, tá? Mas sempre protegendo a identidade daquele sujeito. Legal? Muito bem. Uhum, Tomatologia obsessiva. Obsessões de regressão, obsessões de contaminação, obsessões sexuais, obsessões de armazenar ou guardar, que hoje tem um nome chamado acumulador, não é isso? Na realidade, todo acumulador é uma obsessão de armazenagem, de guardar quinquilharia. Sabe aqueles tubinhos do rolo de papel higiênico, aquele tubinho final? Tem gente que guarda aquilo que não joga fora, que um dia pode precisar daqui. E esse um dia nunca chega. E não tem mais nem espaço na casa dele para ele andar. Obsessões religiosas, escrupulosidade, obsessões com necessidades de simetria ou precisão, ou seja, quando vai estudar a caneta, o lápis tem que estar tudo assim, sabe? Pareado, tudo certinho, o caderninho pode ter uma orelha, se dobrou um pouquinho a orelha, a pessoa quase morre de angústia e tem que comprar o caderno, por aí vai. Obsessões somáticas e miscelâneas de obsessão. Então, lá vocês vão também perceber, já estou dando toque, aonde vocês classificariam a Ângela nessa sintomatologia que ela vai mostrar para você, tá? Sintomas compulsivos. Vocês viram que o obsessivo é um e o compulsivo é outro, tá? Lê para nós, Cleidiane, por favor. Sintomatologia compulsiva. Compulsões de limpeza, lavagem, compulsões de verificação, controle, rituais de repetição, compulsões de contagem, compulsões de ordenar, organizar e arrumar, compulsões de armazenar, colecionar, miscelânea de compulsões. Eu analisei uma senhora uma vez, gente, que a compulsão dela era, por exemplo, se ela chegasse numa rua, né, tivesse 10 carros estacionados, ela tinha que conferir, gravar as 10 placas daquele carro, daqueles 10 carros. E aí, se ela esquecesse um número. Então, por exemplo, tinha um Fusquinha, placa, antigamente era só número, né? 23, 40, depois veio letra, né? Mas antes era só número mais antigo, né? As placas mais antigas. Então, se tivesse 1.000 carros, eu teria que andar não sei quantos quarteirão e tentar gravar as 1.000 placas. Tinha uma outra que ia nivelar, ela tinha que ir, e se tivesse 4 defuntos lá sendo velado, ela tinha que ver os 4 defuntos. Então, é uma compulsão de verificação e controle, tá? Compulsão de contagem. Gente, não é um sofrimento. Imagina você chegar numa rua, ter 20 carros e você ter que guardar as 20 placas. É muita loucura, né? É muito sofrimento para aquela pessoa, né? Leandro, lê para nós. Só um minuto. Personalidade obsessiva.
obstinação, teimosia, pontualidade, parcimônia, que pouca ou economiza, ordem, simetria, asseio exagerado, meticulosidade, astenia, fraqueza orgânica, Bom, submissão. astenia hoje tem outro nome, né? Estresse. Pessoa estressada vai drenando as energias dela, né? Ela vai ficando fraca organicamente, né? Então, pode continuar a leitura. Submissão, obediência, respeito por todo tipo de autoridade e por qualquer preceito moral, tendência à dúvida e à insegurança. Então, viram, gente, como é que eles sofrem? E se eles não seguem esse ritual, eles se punem. Eles se punem violentamente, tá? Mas tem Oi. coisa boa, professor, tipo pontualidade, Mas obediência. aquela pontualidade também, sim, mas a pontualidade é o cartão de visita das cortesias dos reis, né? Você não precisa de ser obsessivo para ser pontual, precisa. Não, não. É uma obrigação e não se toma. É nesse sentido que eu estou falando, não é? Uhum. Por exemplo, você marca com o cara às 7 horas da manhã. Aí ele chega lá, pode ter certeza que vai chegar umas 15, umas 20 para 7. Até porque se você atrasar, ele vai te cobrar. Viu? Entendi. Viu como é que eu sou pontual? Viu como é que eu estou aqui? Ele vai valorizar e jogar isso em cima daquele que atrasou, tá? É a psicodinâmica do obsessivo compulsivo. Os obsessivos compulsivos se vê como inteligentes, racional, organizados, direcionados para o objeto, educados, perseverante, autossuficiente, emocionalmente bem controlado, respeitado, leal, devoto, consciencioso, ético, coerente, pontual, econômico, passivo. Ele só não sabe que aqui falta uma palavra, chato. Tá? Se Outra. a gente pegar tudo e misturar, é igual a chato de carteirinha. Então, Cristiane, você viu aí que os tipos vivenciais do Enneagrama é tirado da psicopatologia de Freud? Percebeu? Tô vendo, viu, professor? Nossa, tô vendo demais. Aquilo não é nenhuma invenção moderna do Não, Enneagrama, não, tá? verdade, verdade. Então, É isso mesmo. então, quando a gente está bem preparado, tem essa súmula na prática, a teoria vai fixando mais em nós, tá? Acreditam ser intelectualmente superiores. Faz aquele ar assim, nossa, ela é bolinha demais, ele é bolinho demais. Não sei como é que eu dou conta de trabalhar com esse chefe burro. Como é que ela é chefe sendo tão burra assim? E por aí vai. A gente é chato, são chatos de trabalhar. É, contrariamente às pessoas, o veem emocionalmente isolado, frio, excessivamente controlador, indeciso, procrastinador, exigente, perfeccionista, teimoso, insensível, arrogante, moralista, inflexível, preocupado com as trivialidades, planejando um futuro, prazer que nunca chega. Não, Então, as pessoas mais equilibradas vê essa psicodinâmica do obsessivo assim, como um cara assim, resumido em uma palavra, chato, que é insuportável conviver.
tipo estrutural, tipo vivencial. Tá vendo, Cristiano? É isso aí. Aí só faltou botar a foto do meu ex, professor. Eita, tá vendo? Só botar a fotinha lá, né? Muito bem. Então, aqui está um diagnóstico diferencial. Onde é que eu vou colocar aqui 9 sintomas, os mais observados, para ajudarem vocês a fazer uma classificação diagnóstica diferencial. Então, tudo que vocês vê com o radical, com o, o, o radical oide é que parece ser, tá? Porque muitas vezes a gente acha que parece ser, tá? Então, para a gente confirmar uma hipótese diagnóstica desses 9 sintomas, ele tem que atender pelo menos a 70% desses 9 sintomas que vocês vão verem, tá? Primeiro sintoma, repressão de qualquer demonstração emocional. É um sintoma muito forte, tá? Para a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Incapacidade para aceitar jogos da fantasia. São realistas assim, ao extremo. Humor constante. Hiperresponsabilidade no desempenho das tarefas. Lento, só pensa em prós e contras. Lembra do balanceio psíquico? Amo, odeio, não vou, eu sou submisso a essa mulher, a esse chefe, não vou ser mais submisso, eu vou me rebelar, eu vou chutar o balde, mas nunca faz, apenas sofre. Obstinadamente independente, se acham independentes. Exigente na precisão. Se você errar uma vírgula no texto e for daqueles que fica catando crase em tudo quanto é palavra, ele vai acabar com você. Imagina, assim, lembra de algum professor de português compulsivo obsessivo no ginásio, no científico, que lia a sua redação e te humilhava na frente da classe, né? É brincadeira, né? Exigente na precisão, sente as coisas profundamente. Se você for mais duro com ele, nossa senhora, aquilo vira uma novela mexicana, um melodrama, entendeu? São muito frágilzinhos, tá? Procura ficar em segundo plano o tempo inteiro. Eles não querem aparecer porque são eminências pardas. Porque se errar, foi o outro, não foi ele. São assim. Nesse ponto aí, Leandro, se a gente pensar que seria um maniqueísmo, até um certo ponto, sim, né? Mas é mais no sentido de autoproteção e de não querer estar na linha de frente, tá? Os neuróticos compulsivos obsessivos está envolvido em conflitos entre obediência, desafio. Deve ser bom ou posso ser mal? O medo originado no desafio leva à obediência, enquanto a cólera deriva da obediência. Enquanto, por que que eu amo essa mulher? Por que que eu submeto aos maltratos dela? Por que que meu pai me humilha e eu estou ali sempre lambendo as botas dele? Esse conflito organiza-se da experiência infantil, manifestando-se, portanto, em termos infantis. Obediência e desafio equiparam-se a primeira à subjugação humilhante, a segunda ao assassinato de si próprio, tá? Lembram da poesia do Mário Quintana? Da primeira vez que me assassinaram, levaram meu sorriso espontâneo de ser. Aí, ó, onde é que o Mário tirou a estrutura para a poesia dele.
O obsessivo é o paciente mais fácil de reconhecer e o mais estereotipado de todas as síndromes clínicas importantes. Parece que assim, você colocar, quando você começar agora a perceber, nós vamos parar por aqui, que o resto é o para a casa de vocês. Quando a gente começa a perceber e entender mais a psicodinâmica do obsessivo, gente, você vai batendo o olho e vai falando assim, lembra, fulano é fulano. É uma estereotipia. Puxa vida, mas que dificuldade é conviver, como é que eu convivia com fulano, como é que eu consegui conviver até hoje com Beltrano, e tantas brigas eu tive com essa pessoa por causa das intransigências. Muito bem, guardem muito essa última lâmina. Eu vou até dar um spoiler aqui para vocês. Vocês vão ver lá no filme, logo no início, Ângela estava com a Ela e com a mãe. A mãe ainda não estava caída de cama e nem tinha sido internada no hospital psiquiátrico. E elas vinham dirigindo para a nova casa, que eles tinham mudado para uma cidade interior, e a mãe para com as meninas para fazer um lanche num restaurante de estrada. Aí aparece um cara lá que começa a cantar ela, e ela começa a dançar com o cara, e as menininhas dela vendo aquilo. Acho que ela beija o cara, algo assim. Quando elas voltam para o carro, que Ângela está com aquele olhar desafiador para a mãe pega ela pelo colarinho, esmaga ela e fala assim: se você contar para o seu pai, eu vou acabar com tua vida. Então, imagina uma criança ter que guardar, ser alcoviteira de um segredo desse, sabendo que a própria mãe dá bola para outros homens. Não é triste? Eu diria insuportável. Mas eu não vou falar muito do filme, não. O filme é maravilhoso, viu, gente? Ele é um pouquinho maior do que esses filmes comuns, tá? Porque ele é um filme de arte, né? Vocês vão ver o que uma família, principalmente uma mãe, e um pai que joga toda a responsabilidade no filho ou no filho, e um jogo de sedução entre pai e filha. Como pode ser um fim triste dessa criança? Bom, vamos fechar então. Cleidiane, alguma observação? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, tá, Tá João. tranquilo. Leandro, Tranquilo também, professor. a Karine, Tranquilo também. a neurose obsessiva é igual eu falei, a mais fácil da gente entender, né? Muito fácil, né? Muito bom de trabalhar. Cristiane, Professor, a neurose obsessiva, principalmente esse último slide aí, me pareceu muito próximo ao tipo 1 do Enneagrama. o tipo 1. Tipo 1. Perfeccionista, né? Ele é muito rígido, né? Ele acha que o tipo vivencial dele é um e o tipo estrutural dele é outro, né? Tudo que ele mostra ser ele ao contrário dentro dele, né? Isso mesmo. É isso aí. Tá joia? Então tá, um bom descanso, forte abraço, o filme já tá lá. E aí, semana que vem eu mando a data das aulas, tá joia? Mando com Sim. antecedência. Forte abraço, bom descanso. Obrigada. Obrigada. Boa Tchau. noite. Boa noite. Tchau.